Fala galera, sejam bem-vindos à quarta aula sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Nós vamos continuar vendo os motivos e as queixas que os assinantes da Declaração de Independência tinham para se separar da Grã-Bretanha. Na aula de hoje, nós vamos ver da quarta até a sexta queixa. Essas queixas vão lidar mais com os grupos envolvidos com a legislação das leis. Então, as primeiras três estavam relacionadas ao poder do rei, de como ele estava se recusando a passar leis importantes. E agora a gente vai ver um pouco sobre como ele estava interferindo com o processo legislativo. Primeiro eu vou ler as três queixas e depois eu vou ditar cada oração 3 vezes. Eu peço que você transcreva esse ditado. Depois do ditado, você pode comparar a sua transcrição com o texto original. Leitura do trecho. He has called together legislative bodies at places unusual, uncomfortable, and distant from the depository of their public records, for the sole purpose of fatiguing them into compliance with his measures. He has dissolved representative houses repeatedly, for opposing with manly firmness his invasions on the rights of the people. He has refused for a long time, after such dissolutions, to cause others to be elected, whereby the legislative powers incapable of annihilation have returned to the people at large for their exercise, the state remaining in the meantime exposed to all the dangers of invasion from without and convulsions Vamos para o within. ditado do trecho. He has called together legislative bodies at places unusual, uncomfortable, and distant from the depository of their public records. He has called together legislative bodies at places unusual, uncomfortable, and distant from the depository of their public records. He has called together legislative bodies at places unusual, uncomfortable, and distant from the depository of their public records, for the sole purpose of fatiguing them into compliance with his measures. For the sole purpose of fatiguing them into compliance with his measures. For the sole purpose of fatiguing them into compliance with his measures. He has dissolved representative houses repeatedly. He has dissolved representative houses repeatedly. He has dissolved representative houses repeatedly, for opposing with manly firmness his invasions on the rights of the people. For opposing with manly firmness his invasions on the rights of the people. For opposing with manly firmness his invasions on the rights of the people. He has refused for a long time, after such dissolutions, to cause others to be elected. He has refused for a long time, after such dissolutions, to cause others to be elected. He has refused for a long time, after such dissolutions, to cause others to be elected, whereby the legislative powers incapable of annihilation have returned to the people at large for their exercise. Whereby the legislative powers incapable of annihilation have returned to the people at large for their exercise. Whereby the legislative powers incapable of annihilation have returned to the people at large for their exercise. The state remaining in the meantime exposed to all the dangers of invasion from without and convulsions within. The state remaining in the meantime exposed to all the dangers of invasion from without and convulsions within. The state remaining in the meantime exposed to all the dangers of invasion from without and convulsions within. E tá o trecho com da quarta até a sexta queixa que os assinantes da Declaração de Independência tinham. Você pode comparar agora a sua transcrição com esses 3. Vamos lá, essa é a quarta queixa na lista dos 27. Começar olhando esse trecho aqui, pode começar olhando essa parte aqui, procurando o verbo da oração principal. Vou olhar aqui, o verbo da oração principal é called, é chamar.
Quem é que chamou? É o rei, de novo. O rei da Grã-Bretanha chamou. He has called together. Então ele juntou, ele chamou para se juntar. Quem foi que ele chamou? He has called together legislative bodies. Então esse bodies aí é corpo no sentido de um grupo. É o grupo de pessoas que estão legislando as leis das colônias. Então he has called together legislative bodies at places, em lugares unusual, que é incomuns, uncomfortable, que é desconfortáveis, and distant, e distantes, from the depository of their public records. Então ele está chamando esse corpo legislativo, esse grupo de legisladores, para se reunirem em locais incomuns, desconfortáveis e distantes do depository. É um arquivo nesse contexto, onde estão guardados os documentos públicos. Então, por que ele está fazendo isso? Por que ele está reunindo esse pessoal num lugar distante do arquivo público? E está o verbo fatiguing. Então, fatiguing é cansar. Sole purpose, era o único propósito, of fatiguing them, de cansá-los, into compliance, para aceitar. E o tom que essa palavra tem é de alguém que está simplesmente seguindo as leis. E isso independe da pessoa concordar ou não com a regra, ou com a lei. For the sole purpose of fatiguing them into compliance with his measures. Measures é medidas. O rei da Grã-Bretanha quer realizar certas ações, e aí, para vencer a argumentação, ele está reunindo o corpo legislativo em lugares incomuns e desconfortáveis e distantes de qualquer informação que eles poderiam adquirir no arquivo público, para cansar esses legisladores até eles concordarem com o que o rei quer fazer. Tradução: ele reuniu corpos legislativos em lugares incomuns, desconfortáveis e distantes dos arquivos públicos, com o único propósito de cansá-los até aceitarem suas medidas. Para o quinto motivo da lista. He has dissolved representative houses repeatedly. Essa é a oração principal. E o verbo dissolved. Então, dissolved quer dizer dissolveu. He has dissolved representative houses repeatedly. Ele tem dissolvido repetidamente, representative houses, as câmaras de representantes. Então, por que ele está fazendo isso? For opposing with manly firmness his invasions on the rights of the people. E o verbo, a gente pode olhar, é opposing. Opposing quer dizer se opor. Entender aqui que a Câmara dos Representantes se opondo, aí, with manly firmness, com a firmeza. Manly que quer dizer masculino, viril. O manly é mais para dar ênfase ao firme, quer dizer que é com muita firmeza. For opposing with manly firmness his invasions on the rights of the people. O rei estava invadindo os direitos do povo, the rights of the people, e a Câmara dos Representantes não estava querendo deixar que isso acontecesse, estava se opondo ao rei. Então o rei ia lá e dissolvia a Câmara de Representantes. E da tradução, ele dissolveu repetidamente câmaras de representantes por oporem firmemente suas invasões nos direitos do povo. Agora vamos para a sexta queixa. De novo, a oração principal. E qual é o verbo? Refused. Ele se recusou. Foi que o rei da Grã-Bretanha se recusou. He has refused for a long time, por um longo tempo, por um bom tempo, for such dissolutions cause others to be elected. Então, o que aconteceu? O que a gente está vendo aqui? Ele dissolvia a Câmara de Representantes e depois passava um bom tempo sem permitir que outras pessoas fossem eleitas. Whereby the legislative powers incapable of annihilation have returned to the people at large for their exercise. Então o verbo aqui é returned, vai retornar ou se voltar para. Have returned to the people. The legislative powers, são os poderes legislativos, incapable of annihilation. Nessa situação, o annihilation significa derrota. Então, os poderes legislativos incapazes de serem derrotados, de serem aniquilados, se voltaram para o povo, the people at large, para o povo em geral, for their exercise, para o seu exercício. O poder legislativo estava sendo dissolvido pelo rei. Eles estão dizendo que, incapazes de serem dissolvidos, eles se voltaram para o povo para continuar poder legislando. States remaining in the meantime exposed to all the dangers of invasion from without and convulsions within.
Os verbos aqui são remaining e exposed. Remaining quer dizer permanecer, exposed é exposto. Então, the state, o estado, remaining in the meantime. Esse meantime estava separado, mas é arcaísmo. Hoje em dia, meantime é uma palavra só. Meantime quer dizer enquanto isso. Enquanto isso, o estado permaneceu exposto to all the dangers of invasion from without. A todos os perigos, dangers é perigos, of invasion from without. A invasões de fora. Estou dizendo, o estado, no caso aqui, são as colônias dos Estados Unidos. O que está dizendo enquanto esses poderes legislativos eles estão dissolvidos, eles estão sendo expostos a serem invadidos por povos de fora. E convulsions within. Convulsion é convulsão, e nesse caso aqui está se referindo a protestos, a confusão, ao caos social. Aqui está a tradução do sexto motivo. Ele tem se recusado há muito tempo, depois de tais dissoluções, a causar outros a serem eleitos, de modo que os poderes legislativos, incapazes de aniquilação, têm retornado ao povo para seu exercício. Enquanto isso, o Estado permaneceu exposto a todos os perigos de invasões externas e convulsões internas. Lado a lado, o original e a tradução do quarto até o sexto motivo. E aqui, de novo, o original com os 3 listados. Ler de novo e ver se você já consegue compreender um pouco mais desse texto. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima.